Bom, aqui já tá tudo o que precisa pro ritual. O cérebro de um hater que ele deixou cair, dedos de pessoas que me apontam, olhos de pessoas que olham tudo, uma vela branca, eu coloquei duas que é para garantir, a mão que é intrometida, segundo aqui o ritual, e tá faltando só sangue de um garoto virgem ruivo. Bom, eu acho que o meu serve. Vou tentar. Será que vai dar certo? Eu acho que eu não fiz algo certo porque era duas velas e eu não tô me sentindo muito bem. Será que vai dar certo? É hoje que eu mato vocês, mas de rir. E
começa agora o meu pesadelo que você vai fazer parte. Então já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, compartilha esse vídeo para que outros retrocineiros, fãs de filmes de terror trash também possam ver esse vídeo aqui que vai ser imperdível. E não tem como não começar esse vídeo falando do homenageado deste vídeo, que é o senhor Zé do Caixão ou José Mojica Marins. O José Mojica Marins foi ator, roteirista, cineasta de cinema e televisão, mais conhecido pelo seu personagem mais famoso, Zé do Caixão. É considerado o pai do horror nacional, tendo a sua obra como grande importância, influenciando várias gerações. Embora Mojica ficou bem conhecido pelo cinema de horror, não foi só isso que ele fez em vida. Entre outros trabalhos, como filmes de faroeste, drama, aventura, ele também foi conhecido pela pornô chanchada. Será que estou falando certo? Minha língua é meio presa. Mojica criou seu próprio estilo de filmar, né? Inicialmente ele não foi tão bem aceito assim pela crítica da época. Exceto o filme Encarnação do Mal, outros filmes que Mojica gravou, participou, foram redublados, ou seja, né, para captar melhor todo o áudio ali daquele ambiente, esses filmes foram redublados e ele não dispensou também um profissional para poder fazer esse trabalho. Mojica também teve alguns programas de TV como Além, Muito Além do Além, O Estranho Mundo de Zé do Caixão e o nosso nostálgico aqui e homenageado Cine Trash. Eu acredito que muitos de vocês também conheceram o seu Zé do Caixão através do programa Cine Trash. O programa que foi exibido em 1996 a 97. Inicialmente ele começou a ser exibido às 2h30 da tarde, depois passou para 2h45, depois para as 3h30 da tarde. Não tinha um horário específico do Cine Trash. Lá nos anos 90 era a nossa seção de filmes trash, com certeza marcou a infância de muita gente que está beirando seus 40 anos de idade, né? E eu acredito que esses filmes marcaram muito e marcam até hoje. Existem várias coleções desses filmes que são relançados hoje, né? Você tem aí vários filmes aí de várias empresas que estão vindo aí com força, né? E isso é o cinema trash. Mas antes da gente iniciar e relembrar os filmes de horror, trash que passaram no Cine Trash, eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe da onde e quando que surgiu o Halloween? Garanto que vocês não sabem, né? Eu também não sabia. Mas para falar sobre como surgiu, de onde surgiu o Halloween, eu vou chamar um personagem que eu gosto bastante, que eu tinha muito medo na infância, que é o Scare, o Espantalho. Vocês sabem da onde, como surgiu o Halloween, como era feito, de que ano que tudo iniciou? Tenho certeza que muitos de vocês aí pensaram que o Halloween surgiu lá nos Estados Unidos, mas não foi bem assim. Não foi nos Estados Unidos. O Halloween surgiu na Irlanda a partir de um festival celta chamado Samhain. Este festival comemorava o fim do verão e o começo do novo celta e as colheitas. Como o Samhain, ou Samhain, era uma comemoração pagã e muito popular não só na Irlanda, como também no Reino Unido, o pessoal da Igreja Católica começou a ficar de olho neles.
Tanto que no século VIII, o Papa Gregório III ou IV, não se sabe muito bem de certo quem foi, mandou mudar a data de todos os dias dos santos, o dia 13 de maio, em que era comemorado o Festival Romano dos Mortos, para o dia 1º de novembro, a data de Samhain. Assim, as tradições pagãs de Samhain e as tradições católicas do Festival Romano dos Mortos se misturam. Em 1845, em alguns países da Europa, mas principalmente na Irlanda, passaram por um período chamado de Grande Fome, que durou até 1849. A causa mais provável para a escassez de comida desse período foi a infestação que atingiu de larvas uma grande escala de plantações de batata no continente. A população da Irlanda dependia unicamente das batatas para sobreviver. Então essa infestação foi uma verdadeira tragédia para o país. Com isso, aconteceu a imigração em massa dos irlandeses para os Estados Unidos. E não é à toa que a partir dessa época começaram a surgir as primeiras referências do Halloween por lá. E assim as tradições do Halloween europeu se uniram aos rituais de colheita americanos. O milho, por exemplo, entrou com tudo na simbologia do Halloween, e a abóbora passou a ser entalhada para virar lanterna, assim como a antiga tradição do trick e track virou uma brincadeira entre as crianças americanas. E cada dia que passa, cada ano que passa, o Halloween tem se tornado mais influente aqui no Brasil. Não sei se vocês conhecem a cidade de Paranapiacaba, que é mais conhecida como a Silent Hill do Brasil, onde tem muito nevoeiro, às vezes você não consegue nem enxergar um passo à sua frente por causa deste nevoeiro. Essa cidade é bem, assim, vamos dizer, fantasmagórica, diria eu assim, e é uma cidade bem da hora. O que acontece, né? Lá é um pequeno vilarejo e todo Halloween agora existe um tour macabro que você vai aos pontos turísticos dessa cidade conhecendo tudo que ali tem uma história. Não sei se vocês chegaram a ver, mas em 2016 e 2017, o Geraldo Luiz, lá da Record, foi fazer uma entrevista lá em Paranapiacaba, porque existe um tal balancinho que se mexe sozinho. E também tem várias outras histórias macabras e fantasmagóricas lá de Paranapiacaba, como também um museu onde eles replicaram a forma que que as pessoas matavam os escravos, fizeram réplicas que ficam no sótão. Dá uma agonia de olhar aquilo ali. Infelizmente, por direitos autorais, eu não posso trazer essas imagens aqui. Não se pode fazer muitas filmagens lá em Paranapiacaba, é preciso pedir autorização. Mas também tem uma outra história, também um conto que as pessoas falam de lá. Muitos canais famosos já chegaram ir lá para gravar um vídeo, que é um túnel onde passava um trem e esse trem descarrilhou, matando, acho que se eu não me engano, foram 110 pessoas. Por quê? Porque não tem o número certo. Naquele tempo, muitas coisas, muitos mistérios, boatos surgiram através aí dos anos. A única coisa que se sabe é que nas paredes aonde esse túnel passava, onde esse trem passava, diz às pessoas, né, eu não averiguei, que tem corpos que ficaram ali emparedados. É bem sinistro. E são vários mistérios, várias histórias que cercam Paranapiacaba, nossa Silent Hill do Brasil. Se você tem interesse de fazer o tour macabro, conhecer Paranapiacaba, entra no site da própria prefeitura lá de Paranapiacaba e procura mais informações de como fazer o tour macabro, conhecer os pontos turísticos, os pontos misteriosos que tem ali das histórias, e lembrando que pague um guia turístico porque vocês vão adorar. É a única cidade daqui de São Paulo que ainda assim vive a história do Halloween do modo mais tradicional e também desse modo mais americanizado que a gente conhece, de fantasias, travessuras e gostosuras, algo assim. Gente, agora eu deixo o vídeo dar continuidade e vou chamar agora o Zombie para falar de filmes de zumbi que passaram no Cine Trash.
Na minha opinião, e também quero pedir a sua opinião, existe criatura mais amada do que zumbi? A gente vai estar recordando aqui nesse quadro alguns filmes de zumbi que passaram lá no Cine Sinistro quando mudou o formato do programa. Mudou, mas parecia praticamente a mesma coisa. Mudou mais a apresentador, que no caso não era mais o Zé do Caixão, e sim passou a ser a Vampira, que era aquela personagem toda bonitona, né? E os filmes que passavam já no Cine Sinistro, eles já eram um pouquinho mais pesados para ser exibidos ali à tarde. Mesmo o Cine Trash, mesmo o Cine Sinistro, os dois a gente pode ter certeza, a gente fala com afirmação, que marcaram sim esses programas de TV lá dos anos 90, início dos anos 2000, que foram os melhores programas de filme de terror que a gente assistiu. Metade da coleção que a gente tem, pelo menos que eu tenho, é tudo baseada lá no Cine Trash e também no Cine Sinistro. Mas para começar aqui eu quero falar de um filme que eu gosto bastante, e ele passou lá no Cine Trash à noite. Eu quero começar falando sobre A Noite dos Mortos Vivos, de 1990. Esse filme eu acredito que todo mundo sabe a história, né? Acho que ficaria até chato eu contar de novo a história desse filme, porque é um filme que eu acredito que todo mundo teve o acesso, todo mundo conhece esse filme. É um filme que eu falo que eu gosto muito mais do remake do que do original de 68. Mas vamos falar da história, né? Tá ali dois irmãos, o casal de irmãos, eles estão indo visitar o túmulo da mãe e começa uma discussão besta dentro do carro. Só que, a hora que eles chegam ali no cemitério, eles já vê que tem alguma coisa estranha, né? Tem um senhor caminhando totalmente meio doido assim e passa por eles e fica um clima meio esquisito. Logo depois vem um outro zumbi já e ataca o irmão da Bárbara. E aí a história acho que vocês já conhecem, né? Não é novidade pra ninguém. E um outro filme que passou no Cine Trash que eu amo é Uma Podridão. É um filme bem tosqueira, aquele filme cheio de gore, que tem cenas marcantes que eu acho que todo mundo gosta e que deveria sim ter um relançamento aí de alguma empresa, que é o Fome Animal. Fome Animal conta a história de alguns historiadores que vão numa ilha e acabam pegando um bicho que o nome dele é bem peculiar. É um macaco-rato, que é uma mistura, sei lá, de morcego com rato. A gente não sabe muito bem que bicho que é esse daí. E o que acontece? Né? Eles vendem esse macaco-rato, esse bicho esquisito, para um zoológico dali da cidade, que o bicho é transportado. O que acontece? Tem ali um rapaz, né, que ele é todo sonhador, todo afetuoso, e aí ele tá conhecendo uma menina que tem o nome de Paquita, que ela trabalha numa venda e ela tem todo um lance ali de encontrar o amor da vida dela. E o que acontece? Ele vai lá, leva essa menina, a Paquita, né, pra ir lá no zoológico, só que a mãe dele acaba flopando o encontro e ela é mordida no braço por esse bicho chamado macaco-rato. E aí mais tarde, essa mordida que a senhora levou, que ela é bem possessiva, ela é bem chata, acaba piorando, né? E não tem jeito, ela acaba entrando em óbito. Só que você acha que tipo, é só isso, né? Pensa num filme que tem bastante cena nojenta. Tem uma cena lá que eles recebem uma visita e a velha já tá toda zoada, já tá quase pra morrer. E ela tá com a ferida lá. E eles estão comendo uma espécie que eu não sei se aquilo é um curau, se aquilo é um mingau. E ela aperta aquela ferida que explode e cai no prato de um cara que tá do lado dele e come. Mano, essa cena é podre de nojenta. E também tem a cena que eu acho que é a cena mais da hora desse filme. Embora o filme seja inteiro muito bom, mas a cena do cortador de gramas, que ele pega um cortador e vai matar todos os zumbis ali, é bizarra. Peter Jackson, meu, ele estourou nessa cena aí.
Sem contar que Fome Animal tem várias outras cenas bizarras, várias outras cenas trecheiras. A cena final pra mim é sensacional, o filme inteiro é bom, o filme é muito da hora. É gore puro, é sangue, é tudo de bom, mano. Tirando a cena aí que meio que me deixou nauseado, que é a cena do almoço, mas de resto tá tudo bem. Fome Animal foi exibido lá no Cinetrash. E eu acho, mano, não sei vocês, mas que esse filme deveria ter um relançamento aí de alguma empresa. É um filme muito louco, é um filme bom pra gente ter na coleção. Eu particularmente ainda não tenho. E só para finalizar aqui a nossa conversa sobre filmes de zumbi que passaram no Cine Trash, este filme aqui, A Morte, The Dead Next Door, ele não chegou a passar lá no Cine Trash e nem no Cine Sinistro. Mas por que eu trouxe ele aqui? Porque ele é bom, ele é trecheira da boa, sabe aquelas trecheiras gostosas de assistir? E esse filme tem vários fãs, e eu nem sabia que... Eu conheci esse filme lá na minha adolescência, mas eu não sabia que tinha tanta gente que gostava desse filme. A história de A Morte, The Next Door, começa ali entre um cientista que parece numa cabana e vai umas pessoas perseguirem ele, que não fica muito bem explicado. Logo depois, o vírus se espalha e, as pessoas estão virando zumbi. Mas a cena que eu fiquei assim, tipo, what the fuck, what the bar together, é uma cena que tá ali numa locadora, no final ali dos anos 80 para 90, e os zumbis estão alugando filmes de zumbi. E nem vou falar para vocês que filmes que são esses. É uma homenagem muito louca, muito da hora que o diretor fez. Sem contar que existe ali um esquadrão que eles vão para eliminar os zumbis, né? Mas também existe um grupo de pessoas que estão protestando para que os zumbis não sejam mortos. Você já viu isso em algum lugar? Se vocês não conhecem A Morte, The Next Door, fica aí uma dica para vocês de um filme trecheira, bagaceira, cheio de gore, também nojento. Lógico, dos três cada um tem assim a sua importância, né? Mas A Morte, The Next Door não fica para trás, é um filme legal, é divertido tanto quanto o próprio Fome Animal. Tem várias outras coisas desse filme aqui que a gente pode comentar aqui nos comentários, falar se vocês assistiram ou não, mas vale muito a pena. Fome Animal, ele é divertido, ele tem gore, ele é tudo, mano. Então, tipo, eu fico até dividido de falar entre os dois qual que eu gosto mais. Mas os dois fazem parte dessa lista porque os dois são ótimos filmes. E agora vocês vão ficar com a praga do vídeo. E a praga do vídeo é: se vocês não compartilharem este vídeo nas suas redes sociais, que o demônio carniceiro mente aberta devore as suas tripas e você continue vivendo até a eternidade, sofrendo dores infernais.
Vamos recordar 3 filmes que passou lá no Cinetrash. Garanto que esses filmes fazem parte aí da sua lista de filmes trecheira, aqueles bem gostosos de assistir, bem bagaceira, que todo mundo curte. E o primeiro filme que a gente vai recordar aqui que passou lá no Cinetrash é O Cérebro. A história é mais ou menos assim, né? Existe uma transmissão por um programa de TV que as pessoas logo ficam viciadas por esse programa e o programa não é nem tão interessante assim. Só que acontece, né? Essas pessoas começam a ter alucinações e acabam morrendo com essas alucinações que elas começam a ter depois que assistem esse programa. Conforme o tempo vai passando, descobre-se que esta transmissão tem um interesse, vamos dizer assim, bem peculiar. Eles querem manipular o seu cérebro. E existe uma criatura imensa que parece uma geleia, não dá pra... parece uma amoeba, não sei se é esse o nome, gigantesca ali, que está interligada com essas transmissões desse programa que passa na TV. É bem trecheira, sabe aquele filme que, tipo, ele é ruim, mas ele é gostoso de assistir? Com certeza o Cérebro não pode deixar de fazer parte aí da sua lista de filmes trecheira, e nem desse vídeo aqui. E um outro filme que fez parte também lá do Cinetrash, esse filme eu acredito que ele seja amado, ele seja aquele filme necessário, aquele ruim, mas bom, que a gente gosta, que a gente defende. Meu, eu acho que vocês já até sabem do que eu tô falando. Palhaços Assassinos do Espaço Sideral. A história, né, eu acho que é bem comum, já todo mundo já sabe da história desse filme, né? Um grupo de palhaços espaciais vem numa nave e você acha que a nave é o quê? Que a nave é igual do filme do Critters, que é uma nave toda monstrona? Não, é um circo. É um circo e eles acabam montando esse circo em um canto isolado da cidade. E aí um velho vai lá querer saber o que aconteceu, né? Da onde que tá vindo as músicas e também aquelas cores toda colorida que de longe ele começa a perceber. E sabe o que é mais intrigante desse filme? Não consigo nem contar a história, porque eu acho que todo mundo já conhece. É as cenas que tem de morte, né? Eu lembro que eu assisti esse filme, eu já tinha acho que mais ou menos uns 11, 12 anos, e eu ficava falava, mas eles matam as pessoas e colocam dentro de um algodão doce para depois tomar o sangue. Filme trash, geralmente a gente não faz muito sentido algumas coisas, né? O que vale mais é a criatividade. Pelo menos, no meu ponto de vista, um filme trash ele é interessante por essa criatividade, por esse absurdo. Diferente de outros filmes trash que eu nunca citei aqui no canal, mas eu acredito que vocês saibam aí sobre Rubber, o pneu assassino, a camisinha dentada, a geladeira diabólica ainda eu acho que é aceitável, né? Mas Palhaços Assassinos do Espaço Sideral é aquele clássico absoluto trecheira que eu acho que todo mundo curtia, todo mundo curtiu. Existem várias edições desse filme aí. Ele é necessário aqui para essa lista porque ele passou várias vezes no Cinetrash quando o Cinetrash era 2h30 da tarde. Entre tantos filmes de terror e horror que passaram no Cinetrash, né, que a lista ficaria longa, né? Mas eu acabei lembrando aqui, eu queria até colocar um outro filme, mas é um filme que eu acho que deveria também ter um lançamento aqui pra gente, deveria fazer parte de algum digipack, de alguma empresa aí, sobre esses filmes de horror, trecheira, antigo, né? Eu acho bem gostoso de assistir. É o Basket Case, né? Ele chegou a passar lá no Cinetrash e a história é de um irmão siamês, né? Que ele não foi desenvolvido por completo e ele é meio que... Não dá pra entender se aquilo é uma criatura, se ele tem se ele é um ser humano com um problema, não dá pra entender. E começa a acontecer algumas coisas envolvidas, eu tô dando risada porque eu não posso nem rir, porque senão a maquiagem vai cair, mas começa a acontecer algumas coisas, né, e tudo conspira para que seja esse irmão siamês que não se formou direito, que tá ali perseguindo algumas pessoas. Basket Case 1 e 2 eu gosto bastante, esse filme tem várias continuações, é um filme que eu acho que seria legal ter aí nesses digipacks ou até mesmo avulso de alguma empresa que se interessasse,
porque é um filme muito louco, eu acho que é da hora e é bem criativo. Também tá aqui nessa lista de filmes que não tem como, né? Falar de Cine Trash, vem várias coisas aqui à mente que a gente tem que colocar pra fora. Um filme que eu gosto muito, eu acho que é muito louca a história, é bem desenvolvida, né? Eu gosto mais do primeirão, mas eu tô falando de Reanimator, né? Reanimator conta a história de Herbert West, até saiu, né? A língua é presa, e o Herbert West, ele é um estudante de medicina, né? E ele tem uma, vamos dizer, uma obsessão pelo que ele faz e por corpo, que ele desenvolve um soro que eu chamo soro marca-texto, que é um soro verde que ele consegue reanimar partes do corpo, né? Junto com um amigo dele, eles começam um outro estudante começam a várias experiências, só que de forma assim que as pessoas não podem saber. E isso vai acabando perdendo o controle. Cada vez que o Herbert vai avançando com essa pesquisa desse soro, mais ele fica obcecado para descobrir os mistérios do cérebro humano. A Noiva de Reanimator também foi um filme muito bom, né? Mas não vou falar muito sobre ele, né? Eu não acredito, eu não sei se ele chegou a passar no Cine Trash. Se vocês souberem aí, se já passou, vocês comentem aqui embaixo do vídeo. Qual foi o Toy Story da sua época? Da minha época, com certeza, acredito que foi da sua também, os brinquedos mais fantásticos, fabulosos e macabros que existiam lá no filme O Mestre dos Brinquedos ou Brinquedos da Morte. Acredito que a história você já tá careca de saber, né? Daqueles personagens que eu acho que são carismáticos, como a Sigismunda, o Six Shooter. E eles fizeram mó sucesso e acho que fazem parte aí da infância de muita gente, né? E a história, né, do anfitrião que constrói esses bonecos e tem um segredo por detrás, como que eles conseguem se mover sem nenhum tipo de mecanismo para conseguir mover esses bonecos, eles se movem sozinhos. Mas aí tem algumas pessoas ali, tem dois caras que querem roubar esse segredo e roubar os bonecos, né? E a história desse filme eu acredito que todo mundo já conhece. Existe aí um remake que foi lançado, acredito, em meados de 2010, que é tão bom quanto o primeiro, né? Mas eu ainda, de todos os Mestres dos Brinquedos, que também deveria vir aí em alguma edição de alguma empresa, de todos os Mestres dos Brinquedos, eu gosto muito da parte 4. Se você não conhece o Mestre do Brinquedo, o Toy Story da nossa época lá dos anos 90, você está perdendo um grande filme. Mas esse filme marcou muito a minha infância e eu acho que de muita gente. E agora eu vou partir. Eu vou nessa e agora vocês vão ficar com o Possuído. Rainha de espadas, 4 de copas, 8 de espadas, 2 de espadas, valete de ouros, valete de paus. Por que vocês nos acordaram? Vão todos morrer, assim como os outros.
Oh, nem vi que você tava aí. Para falar desses filmes que passaram no Cinetrash, na verdade, um não passou no Cinetrash, mas eu conheci ele quando tinha o Canal 21, que passava alguns filmes à noite, aqueles filmes trecheira bagaceira que a gente assistia lá na década de 90. E por que eu acho importante colocar este filme que não passou no Cinetrash, mas para comentar com vocês? É um filme que talvez seja desconhecido para alguns e eu acho que ele vale muito a pena estar aqui na lista. Para falar deste quadro, deste filme, eu poderia falar o tempo inteiro deste filme, nesse quadro aqui, que eu acredito que muitos de vocês conhecem ou conheceram. Evil Dead, A Morte do Demônio ou Uma Noite Alucinante, assim como vocês preferirem, né? Vocês decidam aí nos comentários qual é o melhor título para este filme, né? E como eu disse, eu poderia falar o tempo inteiro deste filme aqui, mas eu vou só me atentar um pouco na história, né? Eu acredito que todo mundo conhece, mas é bom a gente revisar. Um grupo de jovens vai até uma cabana passar um final de semana e eles acabam encontrando no porão dessa cabana uma espécie de gravador daquela época ali dos anos 80 e tem alguma passagem, né? Tem uma gravação ali de um homem ensinando como invocar o demônio, né? Na verdade ele estava lendo um livro, estava traduzindo o livro. E eles dão play, né? Tudo acontece nesses filmes. Eles acabam dando play e, não sabendo o que poderia acontecer, eles liberaram um demônio que começa a perseguir um por um desses jovens que estão nessa cabana. Falar de Evil Dead é muito pouco, A Morte do Demônio, Uma Noite Alucinante, né? A gente tem esse filme como, eu acho que de todos, é o melhor do gênero, o primeirão, aquele que é mais terror. Depois o filme começa a virar um pouco mais comédia, e o terceiro eu acredito que é comédia total. E este filme, eu não me canso de dizer, é o meu filme de cabeceira, é o filme que eu mais gosto de todos os que eu tenho. A gente vai ter uma edição bem bonita agora aqui pra frente. E tem um outro filme que não chegou a passar no Cinetrash, ele passou no antigo Canal 21, que à noite também tinha alguns filmes de terror que passavam entre 9 e 10 horas da noite, e é o filme chamado Demônios do Espaço. Belo tiro, Jack! Esses são meus amigos, Jack! A história de Demônios do Espaço é um pouquinho clichê, embora a gente... eu acredito que quem vai assistir um filme trash provavelmente não vai pela história, vai mais pela diversão, ou mesmo para ver gore, ou para ver a maquiagem, enfim. Como o próprio nome do título, né, já diz, Demônios do Espaço, uma espécie de criatura começa a perseguir ali uma galera que está numa espécie de acampamento, e eles vão se tornando, que eu não sei dizer se aquilo ali é um zumbi, se aquilo ali é possessão, não dá para entender. Eu acho que esse filme seria um ideal, seria bem chamativo se ele fizesse parte de algum desses boxes aí cheio de filmes de terror dos anos 80 que fazem sucesso até hoje, o pessoal gosta de uma trecheira, ou também ser lançado avulso. Demônios do Espaço não é aquele filme lá maravilhoso que você... não dá pra comparar ele com o Evil Dead, não dá pra você falar, ele é bom. Mas sabe aquela trecheira que é tão ruim que a gente fala, eu gosto, é bom? Demônios do Espaço também é isso. Eu poderia falar muito sobre Evil Dead, eu poderia fazer este quadro inteiro falando só de Evil Dead, mas eu deixo no comentário aí, eu quero que vocês comentem, né? Evil Dead é sim o seu filme favorito. Eu acredito que depois que ele passou lá no Cine Sinistro na Band, uma geração que não acompanhou esses filmes lá na década de 80 ou nem tinha nascido nesse tempo, pôde ver que Evil Dead é consagrado, não vai existir outro filme, pelo menos na minha opinião, que seja tão bom quanto Evil Dead. Eu não consigo expressar assim mais, não consigo me aprofundar tanto nesse filme,
porque teria muita coisa para falar. Mas eu acho que de todos os filmes que eu já assisti, que passaram lá no Cine Trash, na Band, no Cine Sinistro, Evil Dead ainda para mim é o melhor. E assim como todos os filmes que passaram lá no Cine Trash da Band ou no Cine Sinistro, Evil Dead e o Demônios do Espaço, que não passou, não poderia deixar de fazer parte dessa lista aqui de filmes trash. E se eu pudesse indicar um filme que naquele tempo não passou no Cine Trash, mas eu adoraria que tivesse passado, seria o Vingador Tóxico. A história de um cara nerd, né, que ele sempre se lasca, sempre dá tudo errado para ele. E aí, por alguma situação, ele acaba se tornando, né, um super-herói, assim, ou como alguns dizem, talvez até um anti-herói, e passa a ajudar as pessoas que, assim como ele, sofreram de alguma forma. Esse filme poderia, assim, ter mais conhecimento, ser mais conhecido, na verdade, e a gente espera que ele faça parte aí desses filmes que estão vindo trecheira da nova geração. E agora eu vou embora porque tá na hora de eu ir me alimentar. A gente se vê. E o nosso especial de Halloween termina aqui. Quero agradecer a todos os retrocineiros e retrocineiras que contribuíram para que esse vídeo pudesse acontecer. Se não fosse por vocês, esse vídeo não aconteceria. E para ter a parte 2 em 2022 depende de você. Compartilhe esse vídeo, comentem com seus amigos, para que a gente possa alcançar ainda mais o número de retrocineiros aqui no canal. Então eu vou embora. Espero vocês no ano que vem.